Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção, região! Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Nos encontramos mais uma vez, mais uma edição da nossa entrevista do dia que entra no ar a partir de agora aqui na minha, na tua, na nossa TV, na TV da comunidade de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. A nossa entrevista do dia sempre nos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, também pela nossa página no Facebook. Vá lá, te inscreve, acompanha a nossa página, segue o nosso canal no Facebook, TV Serra Farroupilha. Também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela equipe da TV Serra Farroupilha. Ainda temos o Instagram também, que leva muitas informações e destaques da nossa programação local. E também temos o nosso site www.tvserra.tv. Ali você encontra os conteúdos que são gerados e produzidos durante o dia. E também tem um streaming com a programação 24 horas, ou seja, o que passa nos canais da NET, você acompanha ao vivo na internet, na rede mundial de computadores. Então, se você não tiver a assinatura da NET, não tem problema, conecta pela internet, www.tvserra.tv. Ali você acompanha então toda a nossa programação ao vivo. A entrevista do dia tem o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas. É um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Mas vem cá, nesse verão, onde a gente tem realmente muito calor, muita temperatura elevada, é o bom do verão, vá até o Clube Parque das Águas, porque ali são muitas piscinas, muitos brinquedos novos para você se divertir. Se você já é associado, entra lá facilmente. Se não é associado, paga o passaporte do dia e depois, como diz o ditado, bora aproveitar o Clube Parque das Águas aqui em Farroupilha. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha, o secretário do Serviço Militar em Farroupilha, o Lorivan Endres, que está com a gente aqui nos estúdios. A gente teve alguns dias também movimentação aqui no município de Farroupilha, na segunda-feira, no dia 23, com a segunda apresentação de jovens para a chamada inspeção de saúde, enfim, mas é a chamada apresentação da junta militar. Quem tem que se apresentar, completa 18 anos, tem que se apresentar ao serviço militar. Por isso a gente vai entender um pouquinho mais o que são todas essas etapas e também o que aconteceu na última segunda-feira aqui no município de Farroupilha. Lorivan, quero te agradecer aqui publicamente, obrigado pelo esforço por ter vindo aos estúdios para participar desse programa, também desse bate-papo que a gente passa a ter a partir de agora. Seja bem-vindo, tudo bem? Olá. Olá, muito obrigado, um grande abraço e um prazer estar com o público farroupilhense aqui. Com certeza. No intuito em esclarecer alguns episódios e trazer à luz todas essas questões no envolvo de todo o processo de alistamento. Hoje o objetivo do programa é dar publicidade, no bom sentido, para o que é o serviço militar, porque eu passei por isso, vocês que estão nos assistindo também, o Lorivan também, ele inclusive serviu ao Exército. Quando a gente completa 18 anos, né, Lorivan, é Exatamente. Obrigatório, não tem ácida, não, é obrigatório, o jovem do sexo masculino precisa se apresentar ao Exército. Fala um pouquinho para nós o que é tudo isso. Vamos partir de uma retrospectiva em relação a este jovem
farroupilhense que fez essa apresentação na segunda-feira. Perfeito. Tá? Esse jovem é o jovem da classe de 2004, ou seja, nascidos em 2004, que supostamente ele efetivou o seu alistamento ano passado, compreendido entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2022, tá? O primeiro semestre do ano. Exatamente. Então esse jovem, ele acaba por ser inserido a um processo seletivo, que nós chamamos de comissão de seleção, né? Que é uma inspeção de saúde propriamente dita, tá? No entanto, esse jovem, ele vai passar por 2 inspeções de saúde, sendo que a segunda inspeção de saúde a chamamos de inspeção ou seleção complementar, tá? Que é justamente essa apresentação que na última segunda-feira, dia 23, muitos puderam se deparar. Fizemos atendimentos de quase 300 jovens. Aqui de Farroupilha. Exatamente, aqui de Farroupilha. E esses jovens acabaram assinando o requerimento para a sua suposta apresentação à seleção complementar, que se dará nos próximos dias 8 e 9 de fevereiro, no complexo do Parque Cinquentenário, para que as Forças Armadas, ou especificamente o Exército Brasileiro, consiga fazer adequadamente essa seleção no intuito em enviar esses conscritos ao 6º Batalhão de Engenharia de Combate, sitiado em São Gabriel, no nosso estado. Em São Gabriel, certo. Bom, na verdade, então, nós tivemos aqui em Farroupilha, na última segunda-feira, a segunda apresentação. É isso, né? Porque a primeira ocorreu no ano passado, dos jovens que nasceram em 2004. Exatamente. Claro que, infelizmente, dados estatísticos, nós temos muitos jovens que não são da classe de 2004 e ainda não fizeram o seu alistamento. Tá? E aí o que ocorre? Ocorre situações em que este jovem, ele consequentemente não vai conseguir fazer jus a alguns direitos do mesmo em relação, poderia citarmos aqui a emissão de uma primeira via de passaporte, questões de vínculo empregatício, que ainda tem muitos tabus. Que é exigido o alistamento militar ou então o certificado de dispensa do mesmo. Exatamente. E esses documentos, esse jovem só vai fazer jus a partir do momento que ele cumprir com todas as etapas do processo de alistamento. Chamamos o alistamento como processo de alistamento, porque o jovem se alista, ou online, ou procura a junta militar. Posteriormente, ele vai acompanhar aquele alistamento, vai ser encaminhado a uma primeira inspeção de saúde. Sendo apto nessa primeira inspeção de saúde, ele vai passar para a seleção complementar, e se persistir essa aptidão deste jovem, consequentemente, ele será introduzido ao quartel destinado ao serviço nosso militar, município. certo? Exatamente. Bom, só para a gente entender, aquela primeira turma que se apresentou no ano passado, algum foi já liberado ou todos se reapresentaram novamente agora na última segunda-feira? Nós tivemos ano passado, em setembro, tá? No início de setembro, a partir do dia 5, uma semana em processo de seleção em Farroupilha. Então veio todo o quadro de médicos aí de São Gabriel, do 6º Batalhão de Engenharia de Combate. Acabamos fazendo todo o processo de inspeção de saúde. Em torno de 150 jovens foram liberados. Já naquela oportunidade. Exatamente, já fizeram jus ao CDI. É lamentável que, nesse montante de 150 jovens, creio que aproximadamente 50 nos procuraram desde setembro para a efetivação e a emissão desse documento final, sendo que esse jovem está totalmente dispensado do serviço militar. Então são números que nos preocupam. O descaso, né? Digamos que poderia ser sinônimo, né? Sim. Mas são números que nos preocupam, porque às vezes é comum os pais, familiares nos procurarem exigindo essa dispensa, sendo que todo jovem, eu lembro, todo jovem em Farroupilha
deve passar pelo processo de seleção. Isto está lá na Constituição, é um termo bem similar à lei do serviço militar, então todo jovem deve passar por essa seleção. O que ocorre é que às vezes surge uma oportunidade de trabalho, ou com um caráter empregatício ou não, ou uma oportunidade de uma bolsa de estudos, até mesmo fora do país, ou até em outros estados. Uma atividade daqui a pouco muito importante na agricultura, sendo jovem aquele único da família, enfim, situações que são analisadas, né? Exatamente. Então, cada caso é um caso que, com certeza, a nossa comissão de seleção analisa muito bem. Além disso, temos também a questão ansiolítica do próprio jovem, por se tratar de um rito de passagem, ansiolítica pelos pais, que vai ter até aquele fenômeno, que eu abro um parênteses, uso até um termo psicológico, vai ter aquele fenômeno do ninho vazio, onde o jovem sai de casa e aí os pais se deparam com a não presença daquele jovem. Então tem muitos fenômenos que acabam corroborando para que surjam muitas especulações, né? E esse jovem acabe, às vezes, até se desorientando, até perdendo prazo, até alguns ficam com receio. Nossa, vou ter que comparecer ao serviço militar, e agora? Sim. Quem vai estar lá? Como vou ser recebido? Então, muitas coisas se militarizam muito, né? Então, tem muitos tabus ainda. Lembrando que sempre nos colocamos à disposição de todo jovem, principalmente do jovem. Gostamos sempre de tratar com você, jovem, que está fazendo seu alistamento, passar para você as informações adequadas, porque se porventura o serviço militar passar alguma informação para o pai, consequentemente essa informação pode chegar ou com alguns pontos a mais ou com algumas vírgulas a mais até esse jovem. Então isso acaba prejudicando o sistema como um todo, e tendo até interpretações equivocadas errôneas do sistema. Exatamente. Claro, com certeza. É importante colocar tudo isso, né, porque a gente sabe, né, o alistamento ou a apresentação ao serviço militar, como disse o Lorivan aqui, ela é obrigatória para todo jovem que completa 18 anos, jovem do sexo masculino. E claro que nem todos serão incorporados ao serviço militar, por isso que tem o certificado de dispensa do serviço militar, ou seja, é aquele jovem em que, dadas observações, critérios, naquele momento ele está dispensado. Isso não significa que diante de uma grande necessidade, uma necessidade eventual no futuro, que o país tenha de convocar ex-jovens ou cidadãos que foram dispensados do serviço, né? Exatamente. Este é um outro ponto bem observado, que uma vez que esse jovem é plenamente dispensado, efetuou o juramento à bandeira, recebeu o seu certificado de dispensa de incorporação, que muitos ainda usam aquele termo, a terceira, né? Mas a terceira é para aquele cidadão que serviu. Sim. Né? Então, justamente, esse jovem, ainda assim, ele não está totalmente isento da questão para com o seu país, né? Pode ter alguma questão, mesmo remota, de algum conflito de ordem internacional, enfim, ou de defesa do país. Exatamente, esse jovem possa ser convocado, supostamente vai ter uma hierarquia para isso. Primeiramente, certamente vão ser convocados aqueles que, após os 5 anos de serviço militar obrigatório, foram desincorporados, né? Licenciados, melhor dizendo, vai se verificar primeiramente esses conscritos, esse reservista, né? E posteriormente aqueles que fizeram jus ao CDI, tá? Então, mas isso poderíamos dizer assim remotamente, mas muitas coisas podem mudar, estamos à mercê de muitos
conflitos, muitas questões de ordem política, enfim, a nível mundial, a gente pode Seja observar. no Brasil, no mundo, no certame mundial. E até pela própria globalização, pela própria robótica, pela própria informatização, o acúmulo de informações, então a própria guerra comercial também, que às vezes passa desapercebida. Então temos muitas ameaças à nossa Amazônia, enfim, mas esse jovem, ninguém na verdade está isento, mas chances tem, mas são bem remotas. Além do que, a obrigatoriedade para com o serviço militar em tempos de paz é do ano que o jovem completa 18 anos, que ele faz o alistamento, até o ano em que esse cidadão completar 45 anos de idade. Ou seja, 45 anos de idade, ele está plenamente livre de quaisquer obrigações. Se houver uma necessidade de uma real convocação, a partir dos 45 anos ele já não entra mais na obrigatoriedade. Não entra mais nessa questão. Sim. Até a questão do próprio documento. Será expedido uma declaração, um atestado de desobrigado para esse cidadão. Sim. Ele não tem obrigação nenhuma de apresentar sequer o certificado de dispensa. Hoje, então, vamos lá, vou dar o meu exemplo. Classe 77 já estaria dispensada. Eu estou com 45, vou aos 46, então a classe 77, 78 já estaria dispensada se houvesse uma real necessidade de convocação. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida a gente volta falando mais com o Lorivan Endres. Ele é o secretário do Serviço Militar aqui em Farroupilha. A gente vai colocar mais informações então também sobre essa apresentação, esse momento que nós vamos ter agora no mês de fevereiro, dias 8 e 9 de fevereiro, no complexo do Parque Cinquentenário aqui em Farroupilha. Vamos dizer assim que é o grande momento da questão militar, né? Do juramento à bandeira e tudo mais. A gente volta em seguida. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54 991 46 9446. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945.
com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. Amor, empatia, gratidão, realização, alegria, coletividade. felicidade. O Grupo Feltrin completa 40 anos de atuação, sendo considerada uma das empresas familiares de maior diversificação econômica do Rio Grande do Sul. Grupo Feltrin, conectando pessoas, gerando novas experiências. Já de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha com a entrevista do dia, o responsável, secretário do Serviço Militar em Farroupilha, o Lorivan Endres, é o nosso convidado hoje aqui nos estúdios. Estamos no segmento de bate-papo com o patrocínio do Clube Parque das Águas. É a opção perfeita para o seu verão. Vá lá, aproveite. Você que é sócio, vai correndo. Quem não é sócio, vai também. Paga o passaporte e aproveita uma tarde, um dia diferente no Clube Parque das Águas aqui em Farroupilha. É imperdível. Lorivan, acho que é interessante nós colocarmos também, né? Porque nós tivemos esta primeira apresentação em setembro do ano passado, a segunda apresentação agora na última segunda-feira, dia 23 de janeiro também. E vamos ter mais um momento, me parece que ele é o mais importante, então, nos dias 8 e 9 de fevereiro, aqui em Farroupilha, para os jovens nascidos no ano de 2004. Fala para nós, explica para nós o que vai ser esse momento dos dias 8 e 9 de fevereiro em Farroupilha. Perfeitamente. Nesses dias 8 e 9 de fevereiro do corrente ano, próximos aí, teremos a seleção complementar. Essa seleção complementar vai definir se estes 209 jovens que vão passar por essa seleção complementar vão incorporar as Forças Armadas, ou seja, o nosso quartel para Farroupilha é o 6º Batalhão de Engenharia de Combate, que fica em São Gabriel. Desses 209 jovens, possivelmente, há grandes possibilidades de nós ficarmos aí com em torno de 65 a 70 jovens. Sim. Pouco menos da metade. Exatamente. 40%. Então temos esse efetivo, tá? Se esse jovem passar por essa comissão de seleção, essa seleção complementar, for apto, certamente, dia 27 de fevereiro... No mesmo mês, ele já vai estar embarcando à frente ali da junta militar para ser incorporado ao 6º Batalhão de Engenharia de Combate. Ele vai à cidade de São Gabriel. São Gabriel, não é importante, não serve ao 3º GAI em Caxias do Sul, né? Cada município tem o seu quartel de destino. Claro que na região aqui se montou toda uma estrutura que se irmos para Flores da Cunha, o jovem pode servir. Se irmos para, vamos dizer, para Nova Prata, o jovem pode servir. Então, há 3 anos atrás, 4 anos, se mudou toda essa estratégia. Por quê? O que acontecia? Muitos jovens
se deslocavam para outros municípios, até por um conhecimento coloquial, e se alistavam com o intuito de ser deliberadamente dispensados do serviço militar, faziam um juramento, recebiam Uma espécie de CDI. uma dispensa automática, né? Exatamente. O que, há alguns anos atrás, isso mudou muito. Então, tem toda essa temática. Por quê? Porque se configura, nós temos na região aqui muitos jovens voluntários. Nós devemos ter aí em torno de 25 jovens voluntários. Quem é o voluntário? É aquele jovem que passou na inspeção de saúde, declarou-se, eu sou voluntário, eu quero servir as Forças Armadas, se mostrou desejoso, tem condições físicas, intelectuais, de saúde mental, enfim, saúde física para servir. E supostamente, com certeza, esse jovem pode sim, tem grande chance de passar nessa seleção complementar e certamente incorporará ao quadro efetivo. Lembrando, jovem que está com a seleção complementar marcada, por favor, não falte. É obrigatória a presença? É obrigatória, é um termo constitucional, a lei do serviço militar a gente leva muito a sério. Então, na falta deste, o que pode ocorrer? Esse jovem vai acabar perdendo um ano, vai ficar sem documento, pode ter alguns direitos Tolhidos. Exatamente. Então, vai ficar numa situação difícil. Então, lembro, compareça. Todos nós lá estamos de braços abertos para recebê-los. Como na primeira inspeção, serão muito bem tratados, direcionados. As entrevistas são muito bem estruturadas. É dada a oportunidade deste jovem expressar ou o seu desejo, ou expressar a sua ansiedade, a sua angústia, ou por querer ir servir, ou por não querer. Então, lembro que sempre nos colocamos à disposição para salientar, esclarecer todas essas dúvidas no dia 8 e 9. Não há necessidade de ir acompanhado com os pais, sendo que os pais vai ter um reservado para isso, né, como da primeira. Sempre reservamos um determinado espaço para os pais, não tem interferência, né? Tem todo um circuito onde esse jovem vai passar pelo médico, vai passar pelo dentista, vai passar pela entrevista. Vai ser muito bem estruturado a fim de que tenhamos êxito em mais uma inspeção de saúde em Farroupilha e que possamos atingir nosso objetivo de propor aí esses 65, 70 jovens para o serviço militar obrigatório em São Gabriel. Isso é certo, esse número em torno de 60, 70 deve ser extraído desse grupo de 209, é isso? 209. 209 jovens, é isso, tá, Exatamente. perfeito. Então é obrigatória a presença, depois a gente vai divulgar com mais precisão os horários também, já tem os horários definidos? Exatamente. Muitos jovens já têm os seus horários, conforme a apresentação da última segunda-feira. Nós temos na parte da manhã, do dia 8, em torno de 60 jovens. Sim. Na parte da tarde também, dia 8. Dia 8 é uma quarta-feira, né? Uma quarta-feira. Temos na parte da tarde mais em torno de 60 jovens. No dia 9, na parte da manhã, assim, em torno de 50 jovens. E o restante fica para a parte da tarde do dia 9, também às 13 horas e 30 minutos. Com certeza. É importante a gente colocar também, né, Lourivan, porque você falava anteriormente também que em torno lá de um grupo de 150 jovens já foram dispensados do serviço militar ainda em setembro do ano passado, né? Então, aquele jovem que completou 18 anos, que nasceu em 2004, que fez a primeira apresentação lá em setembro e que foi dispensado, ele deve procurar a junta militar em Farroupilha, porque tem lá o documento que diz que ele está dispensado. Na verdade, é uma carteirinha que você vai receber do serviço militar do Exército Brasileiro, dizendo de que o fulano de tal foi dispensado do serviço militar. É bom que o pessoal vá procurar isso, né? Porque a carteirinha, o documento já está pronto, né? Exatamente. Nós tivemos nos últimos anos algumas mudanças, tá? O documento é um documento moderno, tem QR Code, é um documento digital, o jovem pode guardar na nuvem, pode guardar no seu
na sua pasta de arquivos, no seu aparelho de telefone, pode guardar no seu laptop, enfim. Então, é muito importante que esse jovem que não retirou o seu certificado de dispensa, não encaminhou o seu certificado de dispensa, possa se dirigir até o serviço militar ou entrar em contato conosco. Temos um meio de comunicação que tem sido efetivo, que é alguns atendimentos via WhatsApp. Então, muita coisa se consegue resolver ainda o aspecto não presencial desse jovem. Claro que na retirada do documento esse jovem deve se dirigir ao serviço militar, mas temos números preocupantes de 150 jovens dispensados. Creio que no máximo aí não chegamos a um número de 50 que já retiraram o seu documento. E de 3 partes, nenhuma parte ainda retirou, né? Exatamente. Então, é preocupante. É preocupante. Aliás, e ainda muitos querem as informações para ontem, digamos assim, lembrando que o WhatsApp respeita uma fila de espera em atendimento. Então, propriamente... Ele tem um ranqueamento, é isso, né? Exatamente. Propriamente dito, após a inserção, não adianta mandar mensagem no WhatsApp sem inserir ou o registro de alistamento para aquele jovem que tem conhecimento, ou um número de CPF. Fica mais fácil o atendimento, né? Só que muitos ruminam algumas informações ali no WhatsApp, o que demora num atendimento. Às vezes, via WhatsApp, temos em torno de 70, 80 atendimentos por dia, e sempre pensamos em resolver 100% a questão de cada um. Claro que, se pararmos para pensar, a Junta de Serviço Militar em Farroupilha só faz alistamento, seleção? Não. Em todo o envolvo das atribuições do Serviço Militar em Farroupilha, além de alistamento, inspeções de saúde, emissão de documentos, nós temos toda a questão de aposentadoria daqueles militares que residem em Farroupilha e que serviram nas suas épocas, exatamente, seja Exército, Marinha ou Aeronáutica. Temos que cuidar toda essa questão de migração ou imigração daquele cidadão, daquele reservista que serviu também. Temos que ter todos esses dados atualizados, porque numa possível situação de conflito assim, é nosso papel buscar esse cidadão no município, haja visto que nosso sistema é em rede nacional, o nosso banco de dados, que é o Sermil-Mob, ele é em rede nacional e todas as informações nós temos muito cuidado em direcioná-las, haja visto que esse jovem às vezes pode estar aqui, daqui a pouco pode estar lá no Pará, e os dados devem fechar, e quando na busca desses jovens nós esperamos o localizar. Com certeza. Bom, eu queria que você falasse para nós, externasse no que você pode também, né, Lorivan? Porque eu sei que você já nos disse que serviu ao Exército, né? O que é essa experiência de servir ao Exército? Eu sei que tem coisas que elas não são levadas a público também, mas quem é selecionado, no caso, no dia 8, no dia 9 de fevereiro aqui, vai ter um período de mínimo de 5 anos com o Exército, é isso? Vai ter um período nós vamos ter praticamente um ano, de 9 meses a 1 ano, sim, onde esse jovem vai prestar esse serviço militar obrigatório. Tá? Muita coisa mudou. Tá? Muita coisa. Da tua época para agora. Exatamente, muita coisa mudou. Hoje eu não usaria o termo flexível, mas digamos que hoje tem muitas questões que são analisadas. Hoje temos ferramentas de comunicação que o jovem pode se comunicar com a sua família, sim, fora do seu turno, onde ele está já no passado não era assim, né? Exatamente. Era uma espécie de um confinamento. Exatamente. Vai ter esse período de confinamento, né? Cada quartel tem o seu. Vai ter esse período de conhecimento, vai ter momentos que certamente talvez pode passar pela cabeça desse jovem em querer desistir, mas dali a algum tempo ele vai perceber, não, eu não desisti, eu estou aqui. Vai ter a questão do espírito coletivo, né? Vai ter um aspecto, uma palavra muito importante que para mim, se não é a mais importante de todas, que é espírito de camaradagem.
né? Então esse jovem vai ter que pensar nele e no seu pelotão, no seu coletivo. É nele e no coletivo. Exatamente. Então, muita coisa se leva para a vida, muita coisa se aprende, né? Muitos pais, é comum nos depararmos com pais, mães expressando suas lágrimas, até no dia do embarque é um momento de emoção, sem dúvida, né? No momento em que é me incumbida a tarefa de chamar nome por nome e às vezes olhamos para aqueles rostos, para aquele jovem, Sentimento ele de passou dor. desde o primeiro momento conosco, conversou conosco e tudo mais, aquela lágrima, às vezes aquela energia em querer ir, às vezes se mascara muitas coisas, mas é muito importante porque o seu filho vai servir a pátria, né? Então hoje no Brasil às vezes esquece-se disso, né? O termo pátria, esquece-se dessas questões todas. Então eu lembro a todos os telespectadores e enfatizo, é muito importante este servir a pátria, onde esse jovem certamente vai trazer de volta uma bagagem muito rica e muito importante, vai levar para toda a sua vida. Esse serviço militar obrigatório é período de 9 meses, 1 ano? Praticamente vai ficar em torno de quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. Sim. Depois está liberado, se quiser seguir no exército, aí é escolha também a escolha pessoal e tem que ver se tem oportunidades também. Exatamente. Né? Claro que diante de tantas oportunidades de concursos militares, tem N concursos militares, o que ocorre? Às vezes o jovem incorpora e ele quer seguir carreira militar, né? Militar. Então, isso só vai ser possível diante de algumas diretrizes do quartel onde ele está servindo e, consequentemente, das oportunidades que virão e, sem falar, na postura e na conduta desse jovem durante seu período de serviço militar obrigatório. Com certeza. Perfeito. Eu preciso encerrar o programa, já o nosso horário está limitado. Mais alguma comunicação importante da Junta Militar aqui de Farroupilha que você gostaria de fazer? O espaço está aberto. Perfeito. Jovem, quaisquer dúvidas, quaisquer apontamentos, por favor, nos procure o Serviço Militar. Nós estamos ali na Rua Tiradentes, número 411, no complexo ali da Prefeitura, primeiro andar. Nosso horário de atendimento ao público é das 7 horas da manhã às 13 horas, sem fechar ao meio-dia. À tarde é expediente interno e externo. E nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que possam vir a corroborar para toda essa questão, para toda essa temática do serviço militar. Com certeza. Obrigado, Lorivan. Parabéns pelo trabalho. Agradecemos. Nós chegamos ao final, então, do nosso bate-papo. Agradeço mais uma vez ao Lorivan Endres. Ele é o secretário do Serviço Militar aqui em Farroupilha, colocando bem claramente, porque gerou muitos comentários durante a semana. Gente, não tem nada demais, como a gente diz, é rotina, é praxe. Acontece isso todos os anos, então nada demais, mas é bom dar visibilidade a esses fatos que também são rotineiros e corriqueiros e, sobretudo, muito comuns ao serviço militar. Ficamos por aqui, um forte abraço, até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia.